Pronto, pessoal, voltamos. Já fui ali, fiz uma merendinha, né? Foi rápido, né? Comi pouco aí, tá? Né? Deixa, eu acho que a fome bate mais lá para mais tarde, tá, pessoal? Mas é isso, né? Dei aquela alimentada para não ficar fraco, nem nada, tá? Continuar o meu processo aqui, tá, pessoal? Então, nossa, pessoal, hoje tá. Eu nem falei isso na primeira parte aí do vídeo, mas hoje eu acordei, tá? Sensação boa, gostosa, leve, tá? Tudo tava assim na sincronicidade, né? Resolvendo as coisas, tá? Eu marquei o médico, não achava médico, mas então tava tudo acontecendo numa sincronia boa, tá, pessoal? Muito bom isso, tá, pessoal? Eu acordei hoje assim, tá? Essa frequência muito boa. E eu espero que eu esteja passando aqui no vídeo, tá? Essa frequência para vocês, tá, pessoal? Então vamos lá? Vamos lá continuar nossa jornada espiritual do nosso estudo de hoje. Qual é o que a gente falou aí na primeira parte? O que é a oportunidade espiritual? Também conhecida como uma oportunidade divina. Ou então, o tempo aceitável do Senhor, o tempo favorável do Senhor. Então, o que é essa oportunidade espiritual? A gente viu. Ele diz que no conceito geral, né, a oportunidade se refere ao momento de circunstância que permite o crescimento e o desenvolvimento espiritual de um indivíduo, seja através de reflexão, de conexão com algo maior, Deus, né? Da busca por um propósito, né, de vida e da superação de desafio. Pode ser entendida como um convite de Deus, né, para o despertar, né, pessoal? Para aprofundar a fé, expandir a consciência e alinhar-se com valores mais elevados. Então, essa oportunidade, então, quando Deus está tocando em você, pessoal, está chamando você para a espiritualidade, é para que você entre nessa frequência, expanda a sua consciência, comece a colocar valores elevados, então, ético, morais, tá? Esses valores que estão na nossa alma. Então, Deus está convidando você para isso. Mas o que é que acontece com as pessoas? As pessoas resistem, tá? Tem muitas que resistem aí e ela pode acabar perdendo a oportunidade dela. Então, a gente viu na primeira parte que é isso que é a oportunidade. Aí eu coloquei uma pergunta. E por que temos que aproveitar a chance para expandir, né, a consciência? Por que a gente tem que aproveitar essa chance para nos expandir, aprofundar, né? Alinhar-se com valores espirituais? Por que a gente tem que... Porque você pode acabar perdendo a sua chance, pessoal. Então, enquanto Deus está lhe dando vida aqui, aproveite, tá? Porque você não sabe o momento que você vai sair dessa realidade. E a gente está aqui para aproveitar cada momento para fazer o bem, né? Para fazer a vontade de Deus, tá? Entende, pessoal? Então, o que mais? Aonde que a gente parou? Parou aqui a segunda parte, né, pessoal? Ele fala as oportunidades divinas, né? Não apenas transforma a vida do indivíduo, mas também tem um potencial de impactar a sociedade como um todo. Então, essa pessoa que atendeu o chamado espiritual, essa oportunidade espiritual divina, né? Ela transforma a vida dela, né? Há uma transformação de vida na vida dela e
ela também começa a impactar a sociedade onde ela vive, então começa a impactar como um todo. Você entende? É por isso que a Matrix ele faz de tudo para você ficar numa frequência, para você não despertar, não atender o chamado de Deus. Porque você pode ser um problema para o sistema que eles estão querendo manter aí. Todo aquele desperto, ele incomoda o sistema, ele é uma pessoa que está incomodando o sistema. Então, por isso que a maioria daqueles que são despertos, são chamados, são convertidos mesmo, ele, como é que se diz, incomoda o sistema e a Matrix ataca ele, tanto física como espiritual. Entende, pessoal? Você entende agora por que a gente é espiritual, é atacado de várias maneiras? Então, aí ele fala, quando as pessoas que creem em Deus, né? Aquelas que despertaram creem em Deus, aproveita essa oportunidade para servir, amar o próximo. Ele se torna um agente de mudança. Então, quando ele começa a fazer o bem, amar o próximo, né? Começar a fazer o bem, então, essa ação dele é um agente de mudança. Então, vai começando a mudar a vibração, porque você sabe que tudo aqui é energia e vibração, né? Vocês sabem, vocês que estudam no meu canal, você sabe disso, né? Então, ele, primeiramente, Deus mudou a frequência dele. Então, quando ele despertou, mudou a frequência dele. Uma frequência mais elevada. Uma frequência... Então, ele começa a influenciar a outra com a frequência dele. Então, vai mudando a energia. Então, por isso que a Matrix não quer, ele sabe quem é desperto verdadeiramente. Então, ele ataca essas pessoas. Ataca essas pessoas. Então, a espiritualidade sabe disso. E ele quer derrubar, mas aqueles que é chamado é protegido pela espiritualidade. Porque ele está em outra frequência. Mas eles atacam, tá? É por isso que a gente tem que permanecer na frequência elevada da espiritualidade. Então, ele começa a mudar o ambiente. Porque a vibração dele muda, então ele muda. Não tem como, tá? Aquele que despertou verdade, ele muda, não tem para onde correr. Aí ele fala, através de ações, de compaixão e de justiça. Então, quando ele praticando as ações, compaixões, a justiça para com o próximo, aquela energia vai mudando o ambiente, vai mudando as pessoas. As oportunidades podem levar a transformações sociais significativas. Então, ele é um agente de transformações sociais, refletindo o amor de Cristo em um mundo necessitado, né? Um mundo onde tem muita gente agora aí, tá, pessoal? Por isso que meu vídeo aí tem muita gente compartilhando, tá? Muita gente necessitado de palavras como essa, tá? De uma frequência como essa, tá? Eu espero que essas pessoas, tá, pessoal? Como é que se diz? Desperte mesmo verdadeiramente e ajude o próximo dele, tá? Como eu estou fazendo. Se eu estou ajudando vocês, é para vocês ir passando essa frequência, tá? Por isso que eu quero que você se conecte. Não, aqui não tem lugar para religioso, tá? Por isso que fala aqui, começa a tocar a sua alma. Porque a gente não é para ser um religioso, é para a gente atender o chamado de Deus, da espiritualidade. Para a gente fazer, vibrar diferente, fazer a diferença aqui. Agora, é fácil? Não existe isso de fácil, tá? Não existe, tá? Aí, o que mais, pessoal? Os testemunhos de oportunidade divina são poderosos relatos que inspira outros a reconhecer e agir em sua própria vida. Então, a sua própria testemunho de vida, a mudança que aconteceu, vai impactar as outras pessoas, pessoal. O seu testemunho.
tá? Então, meu testemunho aqui, eu como um jovem aqui da periferia, tá? Estou falando de espiritualidade com essa lucidez, com essa verdade, né? Não enganando pessoa, não com ganância. Então, isso pode impactar pessoas. Entende, pessoal? A sua própria vida é um impacto. Então, primeiro trabalho que tem que acontecer, Deus tem que fazer, é em você, pessoal. É o primeiro trabalho, tá? Aí ele fala, muitas vezes esse testemunho inclui a história de como uma simples decisão de seguir o chamado divino, resultando em mudança profunda, tanto na vida do indivíduo quanto na vida dos outros. Então, a coisa que você tem que fazer primeiro é atenda a seu chamado divino, pessoal. É a única coisa que você tem que, quando você já é uma mudança profunda, vai impactar tanto a sua vida como a vida do outro. Entende? Tem tanta gente, eu quero que o mundo mude, eu quero, mas ela não atende o chamado dela. Isso é hipocrisia, tá? Primeiro que quem que mudar é você. Deus quer trabalhar em você. Quando você é trabalhado, aí você está preparado como um homem de Deus, um homem espiritual, para toda boa obra, tá? Tem que ser. Aí ele fala, compartilhar essa experiência é uma forma de encorajar a fé e a disposição para agir, mostrando que Deus está sempre presente e ativo em nossa vida. Então, quando você compartilha essa experiência, é uma forma de encorajar a fé, né, das outras pessoas e a disposição para você agir, mostrando que Deus está sempre presente e ativo presente na nossa vida. Então, você tem o testemunho, Deus mudou a sua vida. Não, pessoas às vezes até quer desistir da quer desistir da vida, tá? Tem tantas pessoas aí. E aí ela vê você falando, vê isso, ela muda completamente. Então, e é isso que a Matrix não quer, tá, pessoal? Mas a gente que somos de Deus, temos que fazer a nossa parte, tem que haver mudança na gente. Entende, pessoal? É a primeira coisa. Então, primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar a sua espiritualidade. Trabalhar essa conexão. Esqueça os outros. Mas os outros, esqueça eles, tá? Trabalhe você que através da sua frequência você pode mudar a situação. Tá? Aí o que mais, pessoal? A pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa oportunidade espiritual ou oportunidade divina ou o tempo aceitável do Senhor? Será que a Bíblia fala sobre isso, pessoal? Vamos ler, né? Vamos ler aqui a Bíblia para ver se a Bíblia comenta sobre isso, os apóstolos, Cristo, né? Se eles falam sobre isso. O que a Bíblia fala? Colossenses 4, versículos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Então, o que são de fora, pessoal? Que estão fora da verdadeira conexão da igreja do despertar espiritual. Então, essas pessoas que estão fora, elas não estão portável com sabedoria. Então, tem que ter sabedoria para lidar com essas pessoas. Aproveite as oportunidades. Então, aproveita a oportunidade para que a espiritualidade trabalhe na sua vida e na vida dessas pessoas. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como dever responder a cada um. Então, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal. Por que ele coloca sal aqui, pessoal? Você vê que uma pessoa que cozinha, né? Eu não cozinho muito, mas pessoas que têm maestria sobre a cozinha, se ele colocar sal demais, a comida fica salgada. Se ele colocar de menos, a comida fica com menos sal, as pessoas não sentem o sabor. Então,
você tem que colocar na medida certa. É o tempero na medida certa, tá? Para saber como dever responder a cada. Então, você tem que responder a cada um no tempo certo, na hora certa para cada pessoa. Esse é o tempero com sal que você coloca a espiritualidade no momento exato. Então, aquela palavra que chega agradável, temperada com sal para essa pessoa. A gente tem que aproveitar as oportunidades, tá, pessoal? Então, que mais? Efésios 5,16. Aproveite o máximo todas as oportunidades, então, né? Nestes dias mal, então, porque a gente sabe que o mundo está dominado, está no mal aqui, tá, pessoal? Então, todos os dias aqui, os dias são maus, então vamos aproveitar e fazer o bem. Vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está nessa realidade, né? Ainda a gente tem um corpo aqui, a nossa consciência está usando o corpo, vamos aproveitar e fazer o máximo de bem. Assim a gente vai estar aproveitando a nossa oportunidade, o nosso chamado. Ao que mais? Gálatas 6, versículo 10. Vamos ler. Portanto, enquanto temos oportunidade, né, façamos bem a todos. Então, é a todos, mas especialmente aos da família da fé. Então, aqueles que são da família da fé são aqueles que nasceram de novo, foram chamados espiritualmente. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer o bem a esses irmãos espiritual, né? Vamos aproveitar e fazer. Eu estou querendo aqui que fazer o bem a todos, tá? Todos ouçam essa mensagem, faça o bem para ele. Mas eu estou me dedicando para esses irmãos da fé, tá? Por isso que todo dia estou aqui para ajudar vocês, tá, pessoal? Na caminhada, tá? Estou usando todo o meu talento, todo o meu conhecimento de psicologia, de psicanálise, de espiritualidade, de Bíblia, né? De experiências espirituais. Então, estou usando todos esses, estou aproveitando essa oportunidade para transmitir essa boa frequência para você, para que você fazer o bem a você, tá? Especialmente aos da família da fé. Então, todos que se inscreverem no meu canal estão aqui assiduamente aí assistindo, comentando meu vídeo. Vocês, por mais que vocês não entendam agora, vocês é da minha família da fé, é da minha família espiritual, tá? Tem muitos que não têm conhecimento disso, mas tá tudo certo, tá? Vocês vão compreender futuramente, tá? Que a gente veio da mesma mônada, veio da mesma fonte. Vocês me conhecem. Por que vocês estão gostando da minha frequência? Inconscientemente vocês, nossa, eu gosto desse rapaz, ele fala assim, nossa, é uma coisa, tem gente que diz que não consegue mais parar de deixar de ouvir meus vídeos. Diz que está viciado. Por quê, pessoal? É a frequência que a gente espiritualmente, né? Eu sou uma consciência que a gente já se conhecia no mundo espiritual. Então, por isso que vocês me conhecem, a minha frequência. Então, você é da minha família. Entende? Família conhece um ao outro, tá, pessoal? Então, inconscientemente, vocês se sentem bem, você gosta da maneira que eu falo. Porque você é da minha família. Você aceita as coisas, tá? Você é da minha família da fé. Então, aqueles que acreditam, que aceitaram a Cristo, aqueles que despertaram a consciência, é por isso que vocês me aceitam. Então, estou para fazer no bem a você, estou fazendo bem a todos, tá? O vídeo aqui é para todos, mas principalmente para esses que é da fé, tá? Ao que mais, pessoal? Efésios 3, versículo 7. Desde o Evangelho, tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Então, foi o que Paulo aproveitou a oportunidade e se tornou ministro
concedida pela operação do poder de Cristo, tá? Ele aproveitou. Já pensou se ele não atende o chamado dele? Né? O despertar dele, ele teve que cair do cavalo, tá? Teve que cair do cavalo e Cristo falar com ele, ele ficou cego, porque viu a glória, a luz de Cristo, ele ficou cego e aí depois se converteu verdadeiramente a Cristo, tá? E trabalhou aí para a espiritualidade. Muitos aqui das cartas, eu estou lendo dele, né? Os outros apóstolos também, tá? Aí o que mais? João 9, versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então, olha o que Cristo fala. Então, todo mundo tá pensando que ele está falando do dia aqui que a gente... Então, enquanto é dia, enquanto a presença de Deus está aqui, tá? Eu tenho que fazer a obra. Então, se você é uma pessoa do dia, é um desperto, a luz está em você, você tem que fazer a obra. Porque a noite vai chegar, momento de escuridão se aproxima, né? E você não pode trabalhar. Entende, pessoal? Então, aproveite as oportunidades, tá? O que mais, pessoal? Atos dos Apóstolos 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão dom do Espírito Santo. Então, é o momento que Deus está chamando, é para o arrependimento. Se arrependa, pessoal. Você vai ser batizado no nome de Jesus Cristo, tá? Batismo do Espírito. E você vai ser perdoado e receber o dom do Espírito. Então, o Espírito Santo vai trazer dom para usar você para a obra da espiritualidade. Deu para entender, pessoal? Ou tá difícil de entender isso? Tá? Tá? Então, arrependa-se. Na hora que chegou o momento, arrependa-se, tá, pessoal? Às vezes a pessoa para se arrepender só no momento quando o caldo está engrossando, tá? Porque enquanto tá bem, tá? As pessoas não se arrependem. O arrependimento vem na hora que o caldo engrossa, né? É assim, a maioria, tá, pessoal? A maioria vem na crise mesmo, na hora da dor mesmo, tá? Para a espiritualidade, né? Aí o que mais? Lucas 21, versículo 12 e 13. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles se entregarão à sinagoga e a prisões, e você será levado à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Olha o que Cristo está falando para os apóstolos. Será para você uma oportunidade de testemunho. Então, você lá, chega lá, a gente tem que testemunhar de Cristo. Então, você vê que como é que a espiritualidade faz. Cristo já sabia que ele ia ser perseguido. Os apóstolos, e quando ele estivesse lá, é uma oportunidade de agora você falar, de dar testemunho da minha pessoa. Para aqueles reis, para aquelas pessoas, governadores daquele tempo. E isso aconteceu, né, pessoal? Vamos ler aqui Efésios 5, 15 e 16. Tenha cuidado com a maneira que você vive. Que não seja insensato, mas sábio, né? Aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, vamos viver de uma forma que sábia, que é uma forma desperta, não insensata e louca, dormindo aí na Matrix. A gente não pode, tá? A gente tem que aproveitar ao máximo cada oportunidade que Deus está dando. Então, cada dia que você acorda aqui nessa realidade, pessoal, aproveite o máximo a oportunidade para fazer o bem, fazer coisas boas, estar vibrando bem. Nossa, hoje eu acordei, aproveitei, fiz o bem ali, fui fazer minhas coisas e agora eu estou aqui aproveitando para gravar esse vídeo para vocês.
Porque eu não sei, tá? Amanhã só Deus pertence, tá? Aí o que mais? Jeremias 46, versículo 17. Vamos ler o profeta jovem, Jeremias, tá? Aí ele fala: o faraó, o rei do Egito, em barulho é nada mais. Ele perdeu a sua oportunidade. Então, olha o que Jeremias está falando. Faraó também teve oportunidade quando Deus estava tirando o povo ali do Egito. Deu vários trabalhos, mas o barulho, ele fez muito barulho e nada mais. E ele perdeu a oportunidade, Faraó. Até Deus deu oportunidade a Faraó, pessoal. Mas ele endureceu o coração. Ele endureceu e não quis se dobrar ao Todo-Poderoso. Tá? E você sabe da história que aconteceu, né? A história lá que o povo de Israel saindo do Egito. Você sabe dessa história. Aí o que mais? Lucas 19, 44. Também a lançarão por terra, você e seu filho, não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram a oportunidade que Deus concedeu. Então, Deus estava falando com aqueles judeus, né? Que ia acontecer a guerra, tá? E de eles se arrependerem para que não acontecesse, então, eles perderam a oportunidade. Então, o que é que vai acontecer? Tanto com ele como com os filhos dele, né? Falando ali para aquele judeu. Então, não deixará pedra sobre pedra. Então, o templo lá foi destruído, né? E houve muita matança ali. Porque vocês não reconheceram a oportunidade que Deus concedeu. Então, quem era a oportunidade ali para o judeu? Era Cristo ali. Por isso que ele é o hoje, o agora e o eternamente. Ele é o tempo aceitável do Senhor. E eles não reconheceu essa oportunidade que estava ali. Os judeus, né? Entende? Então, se você não reconhece a Cristo, tá? O tempo que ele está lhe chamando. Então, quando a Espírita é o tempo aceitável do Senhor, você tem que atender essa oportunidade, tá? O que mais, pessoal? Nossa, vai ficar profundo esse vídeo aqui, tá? Colossenses 4, versículo 5. Seja sábio no procedimento, para com os de fora aproveite o máximo toda a oportunidade. Então, foi o que a gente viu, né, pessoal? Aí, 2 Timóteo 4, versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, pregue a palavra usando a doutrina de Cristo, a doutrina que foi passada para a gente. Se você sai do que é doutrina de Cristo, está fora. Então, o pastor, ele começou a ter conhecimento que o dízimo não era doutrina de Cristo. Mas ele disse, não, eu não posso abrir mão, senão o pessoal não vai dar e eu vou ficar como? Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade, pessoal, de entrar na verdadeira espiritualidade. Perdeu. Isso é uma oportunidade jogada fora. Então, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Então, esteja preparado a todo momento. Compreenda, repreenda, né? Aquilo que está errado, corrija. É o que eu estou falando. Quando eu falo alguma coisa aqui que estão errado em alguma das religiões que está aí, pessoal, é para repreender e corrigir essas pessoas. Tá? Não me leva a mal, porque às vezes eu falo aqui alguma coisa que às vezes é até do seu grupo religioso. Muitas pessoas ficam com raiva de mim, né? Mas isso é o que a gente tem que falar, pregar a palavra verdadeira, corrigir o erro, repreender, corrigir, exortar com toda a paciência, né? É o que eu estou fazendo. E doutrina, colocando a doutrina de Cristo.
para que as pessoas entendam, tá? E isso é a gente estar aproveitando a oportunidade espiritual, tá? Ao que mais? Atos dos Apóstolos 22:16. E agora que está preparado, levanta-te, seja batizado e leva os seus pecados, invocando o nome dele. Então, o nome de Cristo, tá? Agora que está preparado. Então, se você está preparado para atender o chamado, venha, levante, seja batizado no Espírito, tá? Receba o batismo do Espírito Santo, lave os seus pecados e invoque o nome dele. É isso que a gente... Essa é a oportunidade que está dando para você. Você ser transformado, purificado, né? E invocar o nome dele, tá? O que mais? 1 Coríntios 16, versículo 12. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse como os irmãos, visita vocês. Ele não quis de modo nenhum. E agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Então, o irmão Apolo, né? Ele insistia para que fosse visitar os irmãos. Paulo estava andando. E ele não quis de modo nenhum. E agora, mas irá quando tiver oportunidade. Então, ele perdeu aquela oportunidade e agora só em outra, tá? Quando ele tiver outra, ele vai até você. Por isso que a gente não pode perder, pessoal. A gente não sabe, tá? A gente está aqui por um momento e depois não está mais. É igual como o irmão de Cristo fala, Tiago, né? A gente é como a neblina, né? Uma nuvem que está aqui, mas depois já se desfaz. Aproveite, tá, pessoal? O que mais? Gálatas 5, versículo 13. Irmão, vocês foram chamados para a liberdade. Então, o chamado da gente é para a gente estar liberto, tanto de conceito religioso, doutrina, do ego. Então, a gente é liberto por Cristo. Mas não use essa liberdade, então, não use essa para dar ocasião à vontade da carne. Então, a vontade do homem do desejo, o homem do ego. A gente foi chamado não para dar lugar agora a esse homem da carne. Ao contrário, sirva um ao outro mediante o amor. Então, a gente foi liberto para a gente servir os outros irmãos mediante o amor de Cristo. É para isso que a gente está chamado, pessoal, porque tem muita gente que está sendo chamado, mas está fazendo bagunça. Está seguindo o desejo dele, eu quero dinheiro, é isso aqui, não sei o quê. Então, fazendo da espiritualidade uma bagunça, tá, pessoal? Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para servir o outro irmão com humildade, sinceridade, mediante o amor de Cristo, com amor, com a vibração. É isso aí, tá? Mas tem uns que estão entendendo errado, tá, pessoal? Eu sinto muito. Então, o que mais? 1 Coríntios 4, versículo 5. Portanto, não julgue nada antes da hora devida. Espere até o tempo que o Senhor venha. Ele trará a luz que está oculto nas terras e manifestará intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, existe um tempo certo que Deus vai trazer a luz oculta que está na terra, tá? Que ele despertar daquela pessoa. Então, não julgue nada antes da hora devida. Não julgue ninguém. Não é o nosso papel julgar, pessoal. Nosso papel é amar o próximo, fazer o bem. Mas olha quantas igrejas entram para julgar as pessoas. A gente se coloca no lugar de Deus, tá, pessoal? Então, cada um vai receber de Deus a sua aprovação. Então, aquele que vai ser aprovado por Deus ou não, pessoal. Não julgue nada antes do tempo.
Existe um tempo para que a oportunidade que tudo vai ser esclarecido, tá? O que mais? João 9, versículo 4. Enquanto é dia, precisa realizar a obra daquele que me viu. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Então, se você é do dia, faça a obra do dia. Aproveite essa oportunidade, tá? Atenda o seu chamado. Atenda a oportunidade que Deus está dando de você fazer a vontade dele aqui, né? Entre no seu propósito que você veio fazer aqui, pessoal. Se dedique, tá? Vocês que estão despertando aí, são novos, aproveite isso, não endureça o coração, pessoal. A gente não sabe qual a oportunidade que a gente vai ter mais. Por isso que eu estou aproveitando cada momento aqui, tá? Porque quando eu for, meu amigo, já fiz aí o que tinha que fazer, tá? O que mais? Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa. Então, para tudo aqui debaixo dessa terra aqui do sol, né? Há uma ocasião certa para se fazer. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, existe um propósito para cada alma aqui fazer aqui. Mas o pior é que as pessoas estão fora do seu propósito. Está iludida aqui com a Matrix, está aqui envolvida, tá levando a vida, se perdeu na vida, tá? Tá perdida. Então, e existe um tempo para cada esse propósito. Então, esteja atento para ouvir, para atender esse chamado da espiritualidade, para atender o seu propósito. É isso que as pessoas estão. E a Matrix está fazendo isso, desviando distrações, desviando ele para ele não conseguir atender o chamado dele. Tem muitas pessoas aí, pessoal. Precisa atender o seu chamado, fazer as coisas aí da espiritualidade, coisa boa, e não está atendendo, está ainda iludido pela Matrix. Eu sinto muito, tá? Mas é isso que está acontecendo. Aí o que mais? Salmo 69, versículo 13. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Então, olha o que a oração do salmista. Ele está falando, mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha oração. Então, existe um tempo do seu despertar, da oportunidade, onde você vai entrar em comunhão com esse Deus. Então, aproveita essa oportunidade, tá? Responde por teu grande amor, Deus, a tua salvação é infalível. Então, responde a oração do salmista. O que mais, pessoal? 2 Coríntios 9, 11. Vocês serão enriquecidos de toda forma, para que possa ser generoso em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graça a Deus. Então, aqueles vão ter oportunidade. Se você tem, pessoal, oportunidade, está sendo enriquecido, tem o dinheiro, faça, aproveite e faça o bem, pessoal. É a melhor coisa que você vai fazer, principalmente você que é espiritual, tá? Mas quando a pessoa começa a ter mais, começa a se inchar e começa a não distribuir aquilo que ela está recebendo. A maioria é assim, tá, pessoal? É aí que a pessoa tem que se tornar generosa, a pessoa esquece a generosidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu espero que aconteça isso com você, tá? O que mais? Romanos 15, 24. Planejo fazer quando for à Espanha. Espero visitá-lo de passagem e dar a você a oportunidade de me ajudar em minhas viagens. Para lá
depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então, Paulo estava desejando planejar ir à Espanha. Mas quando ele tivesse a oportunidade, né, dando a oportunidade de as pessoas ajudar ele também na viagem. Porque tinha pessoas que estavam esperando o apóstolo passar. Então, Paulo queria ir para a Espanha. Quando eu tiver a oportunidade, então, a oportunidade de vocês me ajudar, vou desfrutar um pouco da companhia de vocês. É o que Paulo falou, tá? O que mais? Romanos 7:8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produz em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Então, aquele que está em Cristo, tá? É a oportunidade de Deus, né? Que é Cristo. Ele está sem a lei que levava o pecado, ele está morto para o pecado. Quando ele está, aproveita essa oportunidade que é Cristo. É o ano aceitável do Senhor. Tá? É o que Paulo está falando. O que mais, pessoal? Está profundo, né? Será que as pessoas vão entender, pessoal? Aí o que? Hebreus 6, versículo 7. Pois a terra que absorve a chuva cai frequentemente e dá a colheita proveitosa. Aquele que cultiva recebe a bênção de Deus. Então, ele está dizendo que como a chuva, né, absorve a terra, então é no momento certo para que depois cresça, dê o fruto, no momento certo você vá cultivar e receba a bênção, o fruto. Então, ele está usando aqui uma metáfora que a chuva recebe, né, na colheita e a plantação. Então, existe um tempo para aquela germinar, aquela fruta dar para a pessoa colher. Então, é a mesma coisa, pessoal. A gente está semeando aqui, a gente está jogando energia boa para a gente colher essas bênçãos de Deus. Agora, você está plantando, né, coisas aí negativas, está plantando outro tipo de fruto aí. Aí depois quer receber um fruto gostoso, quer receber uma bênção. Não existe isso, pessoal. A natureza nos ensina, então, o homem planta lá, espera lá o negócio crescer, né? Leva um tempo. No mês de junho, né? É que vai dar o milho e vai dar o amendoim. Então, o que é que esses plantadores fazem? Antes desse tempo, ele planta e quando chegar lá em junho, vai colher milho e amendoim. É claro, pessoal, a natureza está ensinando a gente. Mas espiritualmente é a mesma coisa. Como é que vocês não entendem uma coisa dessa? Então, ele está usando isso para aqueles que cultivam, né, a sua espiritualidade. Ele vai receber a bênção de Deus. Todo mundo vai ser recompensado, tá? Seja se você fez o mal para o mal, se você para o bem, você vai receber o bem. Mas todo aquele que plantar, ele vai ter que colher. Por isso, olhe o que você está plantando, tá? Depois não chore, tá? Aí, Provérbio 17:17. O amigo ama a todo momento. É um irmão na adversidade. Então, aquele que é amigo, está em todo momento ajudando, é um irmão na nossa adversidade. Então, está aproveitando cada oportunidade para fazer o bem, tá, pessoal? Aí o que mais? Atos dos Apóstolos 5:25. Nesse momento chegou alguém e disse: o homem que os senhores puseram na prisão está no pátio do templo ensinando o povo. Então, os apóstolos, né? Você acabou de prender o cara, agora ele está lá no pátio ensinando. Então, você vê que mesmo na dificuldade, os apóstolos
Os apóstolos estavam aproveitando aquela oportunidade para falar, estava ensinando o povo sobre a espiritualidade, sobre Cristo, né? Ele estava aproveitando, então, um momento ruim deles, mas ele mesmo assim aproveitando o tempo para falar da espiritualidade, tá, pessoal? Então, num certo momento, alguém chegou e disse: olha, o homem que vocês prenderam aí, tá? Puseram na prisão, está lá no pátio do templo ensinando o povo. O apóstolo não estava nem aí, pessoal. Eles prendiam, tal, não sei o quê. Os apóstolos, aonde ele estivesse, ele estava falando da espiritualidade, estava falando de Cristo, tá? Aí o que mais, pessoal? Nossa, entende, pessoal? A gente tem que ser assim. Então, seja momento bom, momento ruim, a gente pode ser preso, alguém pode, mas a gente vai continuar falando dessa oportunidade que é Cristo. É o tempo aceitável do Senhor, é Cristo. É essa oportunidade que chega para você. E você tem que falar para as pessoas, tá? Aquele que é espiritual, ele está conectado aonde ele for, ele vai falar. Por isso que parece que essas pessoas viram que não tinha como parar os apóstolos. Então, o que é que fizeram? Fizeram o que você sabe aí da história, né? Mataram ele e uma morte totalmente, né? Com requinte de crueldade, né, pessoal? Nossa, coisa horrenda, tá, pessoal? Eu nem, quando eu vi, até eu estava lendo sobre as mortes dos apóstolos. Nossa, pessoal, cada morte terrível, tá, pessoal? Mas é isso. Mas eles deixaram de propagar o tempo aceitável do Senhor, que é Cristo, eles não deixaram. Aí o que mais? Hebreus 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados. Então, se você exercita o trabalho da espiritualidade, tá, pessoal? Meditação, oração, você é uma pessoa, então, naquele momento vai trazer a disciplina, né? Você precisa colocar na disciplina. Sem motivo de alegria no momento, mas se de tristeza. Então, você está trabalhando ali, mas mais tarde, porém, vai produzir um fruto de justiça, de paz. Então, você vai, se você for exercitado, então, se você estiver no exercício da espírito. Se você não exercita exercício da espírito, você não vai entrar nessa motivação. Vai estar aí, ai meu Deus, ai, todo sem esperança, ai meu Deus. Então, todos que estão aqui assistindo, estão se dedicando, veja como é que está o espírito dessas pessoas aqui. Vai ser doença, vai ser alguma coisa, alguma dificuldade na vida que vai parar a gente falar do ano aceitável do Senhor, de Cristo. Vai ser algum, perdi emprego, não sei o que, vai ser isso que eu vou parar. Ai, meu Deus, eu não tenho ajuda aqui de ninguém, eu vou parar de gravar o vídeo. É isso que vai me parar? Entende? Então, aquele que está exercitando, ele está sempre com ânimo, né? Produzindo fruto de alegria. Tá, pessoal? Não é isso que vai parar a gente. O que mais? Romanos 13, versículo 11. Fazei dessa maneira, discernindo o tempo que vivemos, pois já é a hora de despertar do sono. Então, está na hora, né? De você despertar, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, ela está próxima de você, pessoal. A sua salvação. Basta você aceitar essa oportunidade, entrar nessa oportunidade e você viver de maneira que você está discernindo o tempo em que você está vivendo. Você não está... O que é que está acontecendo no mundo? Oh, meu Deus, é o quê?
Você tem que saber o que está acontecendo, o tempo, para você saber o que fazer aqui, tá, pessoal? Então, aproveite cada oportunidade, desperte do sono e ande agora como um filho da luz, remindo o tempo, tá? Porque cada oportunidade aqui é preciosa, pessoal, tá? Se você tem a oportunidade de fazer bem a uma pessoa, faça. Você não sabe se amanhã você vai conseguir, tá? Aí o que mais? Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra do teu Criador no dia da mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproxime o dia da velhice e que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Então, aproveite, pessoal. Então, tem muita gente, né, que diz que só vai se entregar ao Senhor, né? Tem muito disso no meio evangélico, né? Que ele diz que só vai se entregar ao Senhor na hora que tiver já velho, já no momento difícil. Tem muito que é jovem, não quer vir para o Senhor se dedicar às coisas das pessoas, porque eu vou perder minha juventude. Você já viu isso, pessoal? No meio evangélico tem assim um jovem. Ele diz: eu não vou aceitar Jesus agora não, porque eu não tenho que aproveitar a minha juventude. Ele está perdendo a juventude dele. Meu Deus. Tá? Eu lembrei isso, tá? Porque tinha um grupo de jovens, né? Que eu participava em um certo grupo aí, tá? Religioso, evangélico, tá? Que eles pensavam assim, pessoal. Eles não queriam, porque ele era jovem, tá? Eu mesmo jovem, tá, pessoal? Quase a minha juventude toda foi estudando isso sobre espiritualidade. Fui na faculdade, sabe? Passei toda a minha juventude isso, tá, pessoal? Me dedicando. É por isso que hoje eu tenho conhecimento dessas coisas. Mas teve muitos que saíram, tá? Teve muitos que não se dedicaram, porque eles disseram que era jovem, né? E não ia. Então, lembra quando é jovem. Você quando tiver velho, você não vai ter nem mais força de fazer a oportunidade, o trabalho da espiritualidade. Você jogou tudo fora, atrás de ilusão da Matrix, atrás da ilusão aí, você correndo, gastou toda a sua energia quando era jovem em nada. E pode até perder a salvação. Né? Por isso que Paulo falou, a salvação está perto, está próxima de você. Você tem que despertar do sono. Entende? Pessoal, graças a Deus, tá? Acabou mais um vídeo aqui. Espero que vocês ouçam aí, tá? 53 minutos, tá, pessoal? Acabamos no tempo. Não passa disso de 50 a 53 minutos, tá? Tô gravando os vídeos agora sim, para vocês não se cansarem de mim, tá? Para vocês tiverem tempo de ouvir a mensagem. Então, tá bom aqui, tá, pessoal? Essa mensagem, agradecer a vocês, tá? Obrigado. Eu espero que vocês continuem, tá, pessoal? Nessa frequência. Aproveite a oportunidade. Se Deus está chamando você, atenda o chamado, tá, pessoal? Não endureça o coração. Mas eu sou jovem, irmão. Não vou perder, eu vou perder minha mocidade fazendo. Você vai ganhar, tá? Você não vai perder, você vai ganhar. Você está perdendo enquanto você está preso aí nessa ilusão da Matrix, tá? Então, aproveite se está chamando, seja você jovem ou não jovem, aproveite, tá? Aceite o ano aceitável do Senhor, que é Cristo, tá? Essa é a verdadeira oportunidade que você está aceitando, tá, pessoal? E deixe ele trabalhar na sua vida. Ele vai fazer o trabalho, tá? Obrigado, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!